Estamos de volta com a edição Manhã e você já sabe, toda quarta-feira é dia de Fala Doutora. E no Fala Doutora de hoje vamos falar sobre um tema curioso e muito comum também, os tiques nervosos, ou tique nervoso, tem até música, né? É normal ou a gente deve se preocupar com isso? A resposta para essa e outras perguntas você acompanha a partir de agora com a neurologista Mayra Costa. Bom dia, doutora! Mais uma vez, seja bem-vinda ao Edição Manhã. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos que nos assistem, né? É sempre bom estar aqui, dar essa informação. Acho que a informação é a arte de tudo, né? E nós amamos também, doutora. Conhecimento é sempre bom demais. Sim, exatamente. E esse conhecimento ninguém tira da gente e muitas vezes vale por, né, por milhares de coisas que você jamais ia ter informação, de repente acontece, ou coisas acontecem e você fala, uau, se eu soubesse. Né? Aqui então, você sabe. Estávamos fazendo aqui uma retrospectiva de tantos temas que a gente já debateu e hoje vamos falar desse tema que inclusive chegou como sugestão pra gente, tiques, o tique nervoso, né? O que são esses tiques, doutora? Tiques são movimentos involuntários, né? Então, assim, eles podem ser motores, né? Geralmente é o que mais chama atenção. Um piscado, um movimento repetitivo, mas ele não fica como um movimento rítmico. Por exemplo, o tremor do Parkinson é rítmico, chama atenção. O tique não, ele é como se ele fosse movimentos, eles repetem o mesmo movimento, mas eles não são rítmicos, eles podem ser aleatórios a qualquer momento e tudo. Então, a grande característica de você, vamos dizer, conceituar o tique é isso, né? Esses são movimentos involuntários, involuntários, né? Então a pessoa assim, eu vou fazer isso. Não. É aquela vontade e de repente a pessoa vê, ela já está fazendo, ou ela já fez, né? Então, às vezes, eles são tão sutis que a pessoa, às vezes, percebe, porque ela sente aquela vontade de fazer aquele movimento, quando ela faz, ela parece que dá um alívio, mas às vezes pessoas do ambiente, família, trabalho, às vezes elas não percebem, né? Às vezes a pessoa, nossa, você pisca tanto, e aquilo passa. Quer dizer, é tão sutil, mas para a pessoa às vezes incomoda, porque ela sente aquela vontade e ela vê que ela não consegue controlar. Nossa, e a gente, é claro, tem a participação do nosso telespectador. Fomos às ruas ouvir as dúvidas. Vamos lá. Quais são as causas dos tiques nervosos? Olha, o nome já está dizendo, nervoso, né? É assim, não existe uma causa estabelecida, tá? É considerado que ele pode ser hereditário, mas não de uma transmissão genética, como a gente fala, dominante, é portadora do gene tal, pro tique tal. Não. Mas tem essa questão hereditariedade, familiar, tá? E, logicamente, esses tiques, eles pioram exatamente em períodos, em momentos de ansiedade, de estresse, do nervoso. Às vezes tem pessoas que só manifestam, né, esse movimento involuntário dela em vigência de uma situação de estresse. Por exemplo, quando você conhece a pessoa e você vê que ela está nervosa, que ela está ansiosa, porque ali naquele momento você vê que ela exacerbou um pouco aqueles movimentos. Então você, nossa, fulana tá ansiosa, porque ela exacerbou, né? Visivelmente ela está apresentando, extrapolou, ela tá, mas não tem uma causa própria de forma nenhuma. E uma explicação neurológica para isso existe, não, doutora? Assim, os tiques, como eles são movimentos involuntários, né? Então, a característica é, como a gente já falou, do Parkinson, de distonias, do tremor de uma forma geral. Então, ele cai a nível cerebral, a questão da dopamina, de neurotransmissores, ali naquela região do núcleo da base, que é a região, vamos dizer, responsável pelos distúrbios do movimento. Então, existe a questão cerebral, sim. Ela não é só, é do braço. Não, é cerebral. E essa origem, ela vem do cérebro, neurotransmissor, e a pessoa desenvolve esse ou aquele movimento. Certo. Mais uma pergunta de uma telespectadora. Vamos ouvir. Quais são os tipos de tiques? Eu acho que ela quer saber no sentido de, você falou que tem o motor, né?
né? São os mais frequentes, tá? E tem Que é algum aqueles outro tipo, movimentos. doutora? Tem aquela questão quando você verbaliza o vocal, aí já é um tique mais, vou chamar assim, mais elaborado, e aí ele pode ser considerado mais grave se a pessoa desenvolve o que a gente tem da síndrome de Tourette, ou Gilles de la Tourette, tá? Que é um tique mais, assim, ele não é mais comum em termos de frequência, tá? Ele é até raro, mas ele é considerado mais grave. Porque, às vezes, dependendo de como aquela criança ou adolescente ele desenvolva, ele tem uma personalidade, essa pessoa ele pode ficar mais agressivo, mais irritado, né? Aí já entra a questão comportamental. Ele fala, então ele não só é o tique motor, né, de movimentos, ele tem a questão da ecolalia. Involuntariamente, ele pode fazer sons, gruídos, né, repetidos, e até mesmo o que chama de coprolalia, que são, vamos dizer assim, palavrões, gestos também obscenos, né, palavras que você jamais, só que repetidas. Olha que isso é que chama interessante atenção. a gente trazer isso, né, para debater, doutora, porque às vezes você vê uma pessoa tendo uma reação principalmente dessa uma criança, um adolescente, e você já vai julgar, vocês não Isso, compreendem que aquilo pode que ser aquela uma síndrome. pessoa, aquele adolescente, vamos dizer, ele pode ser portador dessa síndrome, né? Embora seja raro. E quando essa síndrome de la Tourette, então ele muitas vezes, justamente por esse incômodo, né, por essa questão também do comportamento, na grande maioria das vezes tem que ser tratado. Doutora, a pessoa percebe que ela tá no tique, por exemplo, numa situação como essa, ou no momento em que isso ocorre, ela ele não se dá percebe, conta? mas ele não consegue controlar. Ai, nossa, que difícil. Ele percebe, ele sabe, mas ele não consegue controlar. E aí é tratamento. Sim, sim. Isso geralmente, o tique tem uma idade, todos eles têm uma idade, geralmente na vida adulta, ele tende a desaparecer. Quando é o tique normal, vamos dizer, aquele que motor, mais tranquilo, né? Às vezes você controlando a ansiedade e tudo, você vê o paciente, vê que ele controla, tá? E a síndrome de Gilles de la Tourette, muitas vezes precisa entrar mesmo com medicação mais específica, mais potente, muitas vezes encaminhar o paciente para um quadro, né, para terapia cognitivo-comportamental, pela questão da ajuda do comportamento, né, porque se fundem. Tanto alguns comportamentos podem fazer ele ter uma crise, né, porque às vezes são crises até de ansiedade e de irritabilidade, de agressividade, até de automutilação. Doutora, tá? então, você disse e destacou pra gente que os tiques são mais comuns na infância, crianças e adolescentes. Então, como um alerta para os pais mesmo, quando que isso se torna ou deve se tornar uma preocupação de fato para esses pais? Quando é muito frequente, né? Por exemplo, às vezes os pais veem que a criança, por exemplo, tá brincando ou tá comendo e ele tem movimentos repetitivos, né? Aí fala, nossa, será que é tique? Porque às vezes a pessoa, isso a gente já ouviu, né? Nossa, menino, deixa disso. Que mania feia de você tá fazendo isso. Deixa desses movimentos. E muitas vezes esses movimentos são os tiques, né? E a criança, principalmente a criança, ela não vai controlar mesmo. Às vezes, muitas vezes, a própria criança, ela não vai identificar, por ela é criança. O adolescente, não, ele já sabe até explicar. Ah, eu fiz, eu não controlei, eu não consigo. A partir de que né? idade, doutora? Criança pequenininha? A criança pequena, 3, 4 anos, você já consegue identificar que elas podem ser portadoras desses tiques. E aí o diagnóstico é mega importante também, porque, como você falou, o tratamento ele é meio específico também, né? Sim, como eu falei, às vezes isso é uma coisa simples, né? Um tique motor, né? Conversar, orientar, às vezes levar a criança, chamar no psicólogo, numa terapia, para ver se alguma coisa está exacerbando isso, tá? Geralmente tende a desaparecer. Agora, na síndrome de Gilles de la Tourette, justamente por ele ter essa questão também da fala, vamos chamar entre aspas também, da agressividade, da irritabilidade, então esse, na grande maioria das vezes, ele tem que ser tratado com medicação e também a terapia.
Perfeito, doutora. Mais uma vez, reforçando essa questão de se tornar atento, né, a esses sinais e, claro, buscar um tratamento o quanto antes, um profissional. Doutora, muitíssimo obrigada mais uma vez pelas informações. Obrigada também, tá? E assim, o tratamento, aquilo que a gente já falou, e muitas vezes, só de complementando, que muitas vezes alguns tics, eles podem estar em comorbidade com outras alterações. Autismo, criança com deficiência mental, transtorno de hiperatividade, né? Déficit de atenção e hiperatividade. Pode né? ser Então, às vezes, sinal. Isso. Então, às vezes, o tique, ele está presente nessas situações também. Tá? Então, uma coisa assim, a mais que movimentos repetitivos, você tem que prestar atenção. Né, que pode fazer parte de todo um contexto. De um cenário bem maior, isso, né? Isso. Muito obrigada, doutora Mayra Costa. Mais uma vez falamos hoje sobre tique nervoso, sobre a síndrome de Tourette. É isso? Tourette? Síndrome de Gilles da Tourette, Olha ou só. síndrome Tourette. Né? Trazendo informação para você, informação de muita qualidade, o que é mais importante. Doutora, obrigada. Lhe vejo na quarta que vem. Se Deus quiser, estaremos aqui. Obrigada. E aguardo, viu? E eu e você, a gente tem encontro marcado amanhã, a partir das 10 horas. Eu te espero. Agora você fica com um alerta total. Tchau, tchau.